tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E para essa primeira conversa, a gente queria trazer um convidado muito especial. Acho que vocês já estão vendo aí na descrição do vídeo quem que é. Mas é meu amigo de longa data, parceiro de vida. Ele é diretor de inovação da CNR e também duas vezes Ironman 70.3. Seja bem-vindo, meu amigo Bernardo Vasconcelos. Fala galera, prazer estar aqui. É um privilégio ser o primeiro convidado de muitos que virão e de um projeto incrível. Tanto o Matheus quanto o Felipe, que são meus irmãos aí da vida inteira, estão começando e tenho certeza que vai ser de muito sucesso. Estou muito feliz de fazer parte, espero que todo mundo que esteja assistindo consiga aí absorver nosso papo, aprender e fazer parte dessa conversa aí, desse bate-papo que a gente vai ter aí ao longo do dia. Legal, eu acho que assim, até falando um pouco mais, você falou que aprendeu muito, e eu acho que a gente, assim, eu aprendo muito com você, e a sua resiliência e persistência de enquanto tá, assim, tocando um trabalho, fazer um Ironman é uma coisa que me surpreende muito. Então eu queria até começar a abordar como que você acha que esse treino para Ironman, essa preparação para Ironman te ajudou no seu trabalho, sabe? Como que esse treino te ajudou na sua PJ, quando você estava lá, você tinha que trabalhar, como que você acha que te ajudou? Boa pergunta. Eu acho que, assim, foi até algo que me motivou, assim, né? Então, como que eu comecei, né? Por que Ironman? Por que um esporte de três modalidades? E, de fato, como conciliar esse esporte com o trabalho, né? Que o principal é a gente conseguir, eu acho que, otimizar o nosso lado profissional e estando bem no nosso lado pessoal, né? Então, saúde física, saúde mental, e aí a gente consegue performar melhor no nosso trabalho. E aí, isso em 2022, né? Eu estava trabalhando e a gente veio, né? Eu, Felipe, Matheus, a gente já se conhece, já viemos do esporte, né? Então, quando a gente era mais novo, futebol, competição, antes, natação também, já competia. Então, a gente tem essa necessidade, quando a gente fica parado, de querer um esporte de intensidade, né? Algo que a gente queira dar uma rotina, que a gente consiga ter ali um objetivo, que seja um campeonato, que seja uma meta que a gente coloque. E na época eu estava muito focado no lado profissional e não estava conciliando muito bem o esporte. E aí foi quando eu tive essa virada de chave ali no final de 22. E aí foi uma virada de chave mais extrema, porque eu queria aprender com um processo em algo que fosse mais extremo para eu conseguir evoluir como Bernardo, como profissional, como pessoa. E aí foi quando eu virei a chave e falei assim, vou começar o processo para o Ironman. Então, no final de 22, não tinha ninguém que fazia, não tinha nenhuma referência assim concreta assim da minha faixa etária, mas era algo que eu tive como ponto de referência e falei, vou fazer. Coloquei como meta, né, no final de 2022, e aí, de fato, comecei a treinar. E aí, indo para a pergunta, assim, o que eu percebo, não só comigo, mas com todo mundo que faz esse esporte, e aí tem pesquisas que saem de profissionais que conseguem conciliar o triatlo com o mercado de trabalho, é que, na realidade, quando você consegue balancear os dois lados, você fica muito mais produtivo no seu trabalho do que o esporte ele vai roubar tempo do seu trabalho ou você vai ter menos tempo para produzir. Não, pelo contrário, na hora que você for produzir, você já vai ter feito um esporte antes, já vai ter liberado aquela sensação ali de dever cumprido, aquele bem-estar, e aí na hora que você sentar, você fala, estou pronto para o meu dia, ou se você prefere, no final do dia fazer o esporte, na hora que você vai dormir, você fala, cumpri hoje os blocos que eu me propus a fazer durante o percorrer do meu dia. Então, acho que anda lado a lado, não é um concorrente, não, sabe? Um do outro. Não, eu concordo, eu acho, agora que você falou, eu concordo completamente, porque eu percebo na minha própria rotina, os dias que eu consigo conciliar o esporte antes, principalmente antes do trabalho, eu vejo que a minha rotina ela se torna muito mais. Eu chego no trabalho muito mais disposto a fazer as coisas, muito mais animado para fazer as coisas, e não é que uma, na verdade, um atrapalha o outro, eles são complementares. Então, assim, enquanto. E aí você me falou uma coisa que eu achei muito interessante, aprender com o processo de uma maneira mais extrema. O que você quis dizer com isso? Boa. Eu acho que assim, eu acho que o processo em si, ele começa com pequenas vitórias, né? Então, quando eu coloco como objetivo, né? Vou fazer um Ironman 70.3.
Eu sei que amanhã eu não vou fazer o Ironman 70.3, mas eu sei que eu tenho que estar disposto a abdicar de muitas coisas durante esse processo, por isso ele é um pouco mais extremo do que eu falar, vou correr 2 quilômetros semana que vem. Faz parte do processo, né? Eu acho que levando para um lado profissional também, então, por exemplo, vou empreender, vou começar um projeto, né? Eu tenho na minha cabeça lá na frente o que eu quero daquele projeto, né? Quero que aquela empresa chegue, Uhum. eu quero que aquele projeto ele atinja aquilo. Então, esse seria o extremo daquele objetivo. E aí eu acho que o porquê, né? Um pouco mais extremo, né? Então, por que um Ironman? Que eu acho que de fato a limitação ela tá a partir do momento que a gente coloca, né? Então, eu Sim. acompanhei, vi o Matheus postando lá, vou correr 21, coloquei na minha cabeça, estava menos 4 graus, né? Acompanhei o Uhum. Matheus no Instagram aqui, ele postou. Então, eu me propus a fazer aquilo. 99% das pessoas não sairiam para correr quando tivesse 4 graus, não fariam 21 quilômetros se não tivessem preparados para, né? Ou tivessem pelo menos. Não é que você tem que fazer o extremo sem estar preparado, mas provavelmente já corria 10, já corria 12, já corria 15, Sim. falou, deixa eu estender um pouco mais aqui. E aí eu acho que o extremo é isso, na realidade, para as pessoas externas vai ser o extremo, mas para você é seu objetivo. Então as pessoas normalmente vão assustar. Se o Matheus, antes de correr, virasse e falasse assim, ligasse para a família mesmo, rede de apoio, para os amigos, ó, vou sair aqui agora, 4 graus, vou correr 21 quilômetros. Tenho certeza que 99% das pessoas falam, peraí, Matheus, segura aí, fica tranquilo, E vai ler um aconteceu livro. E pior que exatamente essa cena. aconteceu, velho. E assim, até contando o caso, assim, tipo, eu tava correndo, já, igual você falou, já tava começando, não foi da noite pro dia, né? Tipo, peguei, comecei a correr 10, aí 15 e tal. Eu falei, velho, quer saber? Tipo, eu tenho interesse, né, de me propor a fazer esse desafio aí futuramente. Vou fazer pra ver como é que é. Minha primeira vez fazendo, né? E aí eu acabei fazendo, né? Dei uma pausinha ali no meio, porque eu precisei e tal. Mas enfim, consegui completar. Aí quando eu cheguei em casa, né, eu liguei pros meus pais, liguei pro meu irmão também, falei, ô, corri e tal, aí os caras, que isso, mas pega leve, não vai tão firme assim não, só você vai machucar e não sei o quê. Então assim, até partindo desse ponto, assim, que eu acho que é até legal uma pergunta que a gente pode estender nesse ponto, é que tipo assim, às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas realmente, às vezes elas não têm uma intenção negativa quando elas, né, colocam para você algum limite, até para você se cuidar, né? Mas eu entendo que também, quando as pessoas, né, se preocupam com você e colocam alguns limites para você, isso pode ser até um pouco desanimador. E aí eu queria te perguntar nesse sentido, se teve alguma coisa que te desanimou durante o processo para se preparar para esses Ironmans que você correu, né? Eu até acompanhei lá, eu vi que teve algumas coisas, mas tipo assim, externamente teve alguma coisa que realmente te colocou um cheque assim, será que eu vou realmente conseguir fazer isso que eu estou me propondo? Boa pergunta. Assim, o processo, ele é 100% individual, né? Uhum, Então, eu acho que, a partir do momento que eu me proponho a fazer, né? Eu coloquei na minha cabeça o que eu vou cumprir, ele vai muito mais, obviamente, de eu seguir o processo. Então, uhum, de dias difíceis que eu não tenho tempo, eu não estou estimulado a correr, a pedalar, a nadar, a fazer uma musculação, tive um dia cansativo. Esse é o dia que você tem que cumprir a rotina, independente de quão animado você está. E saber que naquele processo você vai ter pelo menos 30, 40% dos dias que não vai ser o melhor dia que você está ali, você está disposto a fazer aquele processo, porque você vai ter 2, 3 horas de treino ali, dependendo, num sábado, 4 horas num domingo. E muitas vezes aquele processo é mais individual, de você validar na sua cabeça o porquê que eu estou fazendo. Então, é, qual que é o propósito de eu fazer aquilo, né? Então, assim, eu acho que se você consegue expor para sua rede de apoio qual que é o propósito de você fazer aquilo, sua rede de apoio te abraça. E aí é um ponto. Se sua legal. rede de apoio ela te abraça, ela te ajuda no processo. Se a rede de apoio ela não te abraçar, então as pessoas que estão ali no seu primeiro contato, então pais, irmão, irmã, namorada, namorada, amigos, quem você tem contato ali no seu dia a dia,
Se eles não te apoiarem, o processo fica um pouco mais difícil. Se eles te apoiarem, te estimula mais. Mas acho que independente de um cenário ou outro, é importante, tem que vir da gente, né? A gente explicar o porquê a gente está fazendo. Não necessariamente eles têm que entender o porquê que a gente está fazendo. Porque eles não estão não estão na nossa posição, né? E aí, assim, falando individualmente, eu tive um processo positivo, assim, minha rede familiar me apoiou, minha namorada apoiou, e obviamente, no processo vão ter dúvidas, né? Então, assim, por que não começar com 21 e depois de um ano vai para uma distância maior e vai completando? E aí vai um pouco da explicação, de fato, da vivência, e eu acho que vai muito mais também, não só do racional, mas do coração, assim, de seu irmão, vocês estão dois irmãos, né? Então, do seu irmão olhar e falar, ó, muitas vezes eu não entendo o que você está fazendo, mas eu te apoio porque eu entendo quem você é, os seus princípios e por que você faz aquilo. Então, vai embora, sabe? Então, acho que a partir do momento que essa rede, ela entende isso, ela te apoia. Ela fala, embarco junto com você. Posso não estar nem entendendo o que você está fazendo, mas estou junto. Estou Legal. junto aí, na jornada. Legal demais. E assim, até aprofundando um pouco mais essa pergunta, eu acho que você colocou um ponto aí, o Bernardo, que eu acho que faz muito sentido até no ponto de vista profissional também, né? Você como líder, head de inovação, né, lá da CNR, eu imagino que em momentos você também tem que quebrar paradigmas ali que são alguns desafios, né? E a galera, né, que trabalha com você tem que, né, a sua rede de apoio, ela tem que comprar aquela briga com você para que, de novo, o processo de inovação ele fique muito mais né, dinâmico, ele floresça mais. Então, assim, tentando fazer de novo uma analogia, teve algum desafio profissional que você teve que se expor, né, no seu trabalho também, e se ter feito o Ironman, se teve alguma relação com isso também? Boa. Eu acho que engatilhando as duas perguntas, tem até, sei que vocês são leitores aí assíduos, tem um livro que ele fala do Chris Voss, né? Que é Don't Split the Difference. Não sei se vocês já leram, de negociação, que Ainda ele é um não. Não. negociador do FBI. Esse vale a pena. Tô em 60% do livro, mas estou Gostei. dando a dica aí dos primeiros 60. E Legal. aí ele fala, né? Toda negociação, de fato, ela começa com a melhor coisa é o não. Muitas vezes as pessoas não estão preparadas para o não, mas na verdade o não vai ser muito melhor do que aquele sim, né? Pior coisa é uma, uma empresa de telefonia te liga com 500 perguntas e todas elas não tem como você sair, você tem que responder sim, 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 e você começa a ficar com raiva daquilo, né? Você fala, pô, só quero desligar dessa pessoa que está me vendendo, só que ela faz perguntas que eu só respondo sim. Você quer que sua. Por exemplo, se sua casa estiver pegando fogo, você vai comprar um seguro? Sim, obviamente. Porque ninguém vai responder não. Só que na realidade você começa a ficar fechado com aquilo, né? Então eu acho que é minha visão do receber o não. Então, no processo de inovação, maioria das vezes você vai receber não, né? Porque você está levando algo que é inovador, você vai mudar um processo, né? Você vai ou automatizar um processo, ou vai trazer uma empresa externa que embargue tecnologia na operação para, de fato, ter mais resultado. Então, muitas vezes, no início do processo, o não ele vem. E aí eu acho que está atrelado à resiliência que você precisa de ter no esporte também. Então, ali, um pouco para o profissional, a partir do momento que a gente começou, que eu trouxe ali o hub de inovação, né, a gente começou a automatizar alguns processos, e aí, de fato, desde vendas no WhatsApp, vendas no e-commerce, alguns processos de marketing digital que a gente começou a explorar mais fundo e trazendo algumas startups. Hoje a gente está com de 6 a 7 startups que trabalham com a gente no hub. É um processo, eu acho que, de fato, tem que começar com a primeira, validar e trazendo o resultado na operação. E aí você vai conseguindo trazer mais tecnologia para o restante. Legal. E para você, assim, o que que é? Você fala de inovação, mas o que que é inovação para você? Boa. Eu acho que inovação é basicamente você entender uma lacuna no processo e conseguir automatizar de certa forma para gerar mais resultado. No final das contas, inovação por inovação, ok.
inovação pelo resultado, sim. Então, colocar algo, algum processo que, ok, ele seja um processo disruptivo, de fato eu use alguma tecnologia externa, muitas vezes mais cara, que eu tenho que fazer um aporte, e ele não me traga resultado, nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo, não faz sentido. Então, na inovação, ok, você está trazendo um processo novo, mas você tem que justificar se ele vai trazer um retorno de curto, médio ou longo prazo. Ele tem que trazer um retorno para a companhia, porque a companhia ela precisa do retorno financeiro para ela girar, né? Ela não consegue bancar inovação por inovação, né? Então, quando a gente olha as principais companhias hoje, que são super disruptivas e inovam no mercado, principalmente Vale do Silício, mercado americano, elas podem demorar um tempo para virar a chave, mas elas viram. Então, a gente estava olhando uma entrevista ontem do Jeff Bezos, da Amazon, ele foi num programa de comédia, e aí eu acho que é a dificuldade, trazendo até para a rede de apoio, as pessoas entenderem um pouco o que você está fazendo. E esse cara do programa de comédia virou para ele e falou: me explica aqui como é que você está há tanto tempo, sua empresa só dá prejuízo. Você está há anos, e sua empresa só dá prejuízo, só sai no vermelho. E aí, de fato, ele com muita maestria, rindo junto com o entrevistador, falou: isso é um modelo diferente. A gente está olhando para o médio e para o longo prazo. E aí, esse entrevistador, quando ele olha essa entrevista hoje, o Jeff Bezos, ele de fato entende que aquilo que ele estava falando é realidade. É impossível a gente falar que hoje a Amazon ela não é uma empresa tecnológica, inovadora que não dá resultado. De fato, Eu eles acho que cumpriram. você abordou um ponto muito interessante, que é justamente esse livro, também é do Vale do Silício, até eu já conversei com o Mate algumas vezes, que chama de 0 a 1, que é do fundador do PayPal. Olha, eu li o resumo que você postou, gostei Aham. muito, mas eu anotei para eu Mas ler. aí ele fala justamente de tem muito um problema da inovação por inovação, que é uma neomania. E assim, você quer a tecnologia só pelo fato de ser uma tecnologia. Só que de fato, e às vezes ela não traz nenhum ganho substancial para a saúde do negócio. E tem um ponto que eu acho muito interessante também, que é a diferença entre inovação não necessariamente é uma coisa disruptiva a curto prazo. E as pessoas têm muita essa ideia de que uma inovação ela vai vir no curto prazo. E aí acho que esse exemplo que você deu do Jeff Bezos é muito bom. Que às vezes uma inovação ela não vem nesse momento. É você estar criando um processo para que no médio e longo prazo aquilo esteja trazendo um ganho substancial para a produtividade, para o sistema do negócio, que às vezes não necessariamente ele vai vir no curto prazo. Então é interessante essa ideia que inovação não necessariamente é uma coisa que tem que vir no curto prazo, né? Eu concordo 100%. Esse livro, eu vi o resumo assim, fez total sentido, tanto que eu tirei os prints, que você postou também, grifado, tirei alguns prints de alguns insights lá, e eu concordo, assim, eu acho que ela tem que ter só o timeline ali para conseguir, né, você conseguir justificar o porquê daquele esforço, o porquê daquele orçamento, e aí, de fato, seus gestores conseguirem visualizar aquilo e comprarem a ideia, né? Então, muitas vezes, é sempre uma venda de ideias ali que as É, pessoas têm que embarcar no time. E se de fato não embarcarem, o que pode acontecer muitas vezes, o que acontece, valida aquilo internamente de uma forma que você consiga validar e trazer pelo menos um resultado para, validei internamente sem nenhuma plataforma ou sem nenhum uso externo, dá uma olhada aqui, o que você acha? Aí muda um pouco o cenário. justo. E assim, até colocando, acho que até um ponto interessante, né, do meu background, assim, desse tema de inovação e também de processos, tem a metodologia Lean, né, que é a metodologia da produção enxuta, que ela vem originária lá do Japão, né, e aí a gente até trocou ideia aí sobre a Amazon, que eu acho que é um tópico bem interessante, né, como que lá no começo, né, da produção, né, os japoneses, disruptaram aí os Estados Unidos, que estava produzindo com a Ford, né, que era o top de linha, então os caras conseguiam produzir no máximo, entregando somente carro preto, né, então os caras só vendiam carro preto. E aí depois chegou o japonês, que teve que adaptar a metodologia dele para ele conseguir minimizar os desperdícios, né,
para ele conseguir entregar um produto mais barato e, no final das contas, que era viável para ele, porque o japonês, né, depois da Segunda Guerra, ele não tinha a condição de desperdiçar nenhum tipo de material, ele tinha acabado de sair de uma guerra. Então ele realmente teve que desenvolver essa metodologia. E aí eu trouxe, né, o ponto aí da Amazon, porque eu acho que a Amazon também trouxe, né, uma revolução aí na forma como a gente entende de logística, né? Porque você entregar para um cliente D mais um produto que às vezes, né, assim, o cara não tem como nem prever. Então, assim, é muito interessante, de fato, como que eles colocaram isso. E aí, até compartilhando de novo, né, um pouco da minha experiência, eu tive a oportunidade de visitar o maior centro logístico da Europa, da Amazon, né, aqui na Alemanha, e foi, assim, uma experiência incrível, sabe, o Bernardo e o Felipe também, compartilhando aqui com vocês, porque eu pude perceber o tanto que a inovação está presente ali, né? Realmente, assim, eu acho que foi a única vez na minha vida em que eu realmente enxerguei de fato o que era inovação, porque a todo momento você via uma melhoriazinha ali no processo, uma automatizaçãozinha que o cara fazia, né? Um detalhezinho e desse de detalhezinho em detalhezinho, né, a empresa foi, né, se desenvolvendo e hoje alcançou esse patamar. Então, assim, só compartilhando, é que eu acho que é realmente isso que você falou, né? Às vezes é automatizar uma coisa, é tirar ali um desperdício, né, de tempo, de energia do seu funcionário, para que ele possa estar mais disposto para ter ideias criativas, né? Então eu achei bem interessante essa analogia que você fez aí, de ter trazido essa coisa da Amazon, porque eu acho que realmente eles são expoentes, né, na inovação mesmo no mercado de hoje. E até complementando, eu acho que uma coisa muito legal do outro podcast que você já participou, e que foi uma coisa que me marcou muito, você falou que, antes de tudo, você participou de todas as áreas do negócio para você conhecer um pouco de cada coisa. E eu acho que você participar de todas as áreas do negócio, entender qual que é a dor de cada um, isso te ajuda no processo criativo para resolver os problemas. Porque de nada chegar lá, você como executivo, dar a ordem de cima, mas não saber na prática qual que é a dor da pessoa, né? Então, como que você acha que você ter o conhecimento de fato, de ponta a ponta, você acha que isso te ajuda no processo de inovação? Boa, boa. Então, contextualizando aqui também para a turma, assim, de fato, antes de a gente começar o Hub de Inovação, então, passei pelas etapas logísticas, né? Então, fiquei 1 ano e meio rodando as operações internas para, de fato, a gente conseguir abrir um setor, um hub de inovação. E aí isso foi primordial, eu acho, para eu conseguir validar, de fato, o que funciona, em qual timing, com qual time ou em qual propósito. Porque a partir do momento, eu acho que é isso, você entende os processos, como que eles acontecem, como que as pessoas realizam, né, também. Porque, no final das contas, as empresas são de pessoas para pessoas, né? A gente automatiza o processo, óbvio, a gente realoca pessoas nos processos, ou muitas vezes a gente deixa um processo quase tão automatizado que as pessoas só acompanham essa automatização, mas de fato você precisa de ter pessoas na corporação, né? É, e aí eu acho que entendendo como cada setor funciona, foi quando eu consegui de fato validar o que funcionaria, sabe? E aí, depois dessa validação aí de 1 ano e meio passando e aprendendo, foi um momento literalmente só aprendizado, então, de absorver, executar os processos, colocar de fato a mão na massa na operação para executar aquele processo, então, pegar setores e entender o que aquele gestor, o que aquela pessoa faz no processo, e aí realizar, então, fazer o processo, acho que isso faz muita diferença, você fazer aquele processo e não só observá-lo de fora, e aí, um exemplo, ficar 3 dias, 5 dias, entendi como que faz, vou para o próximo. Não, fica um tempo, fica 2, 3, 4, 5, 6 meses, faz o processo, vive o dia a dia, vivencia como funciona a operação daquele time, daquele squad, entendi, vivenciei, turma já até cansou de mim, bora, passa para o próximo. E aí vou fazendo assim. E aí eu acho que, de fato, na hora que você coloca a mão na operação, você tem duas vantagens. O time entende que o que você está fazendo para aquele setor é benéfico, porque ele sabe que você vivenciou aquilo, do que essa percepção de ver uma pessoa externa, ela não está aqui no meu dia a dia, ela não entende minha operação, ela não entende minhas dores, de fato, e ela vem com uma solução que, eu não fiz parte do processo da solução,
porque todo mundo gosta de fazer parte do processo, né? É muito mais interessante quando a gente, aqui nós três, a gente cria algo em conjunto que os três abraçam a ideia do que um só fala vai ser assim e os outros dois, na realidade, eles nem conseguiram absorver. Então, eles, muito provavelmente, como não conseguiram absorver, é natural da pessoa não abraçar aquele projeto e não ser proativo com aquele projeto. E aí isso é ruim para a corporação, para as pessoas, para a relação interpessoal ali no dia a dia. Então eu acho que 2 pontos ali para as pessoas abraçarem e para de fato você conseguir gerar mais resultado, porque senão você vai errar tanto que você vai perder capital e aí na hora que você trouxer no meio do processo que funciona, você já trouxe tantas coisas que não funcionaram que você não vai conseguir passar mais nada, porque aí vai ser só mais um projeto em vão. Você perdeu o uso de capital, não deu resultado, teve energia do time, que eu acho que é o pior ponto, né? Você pegar a equipe para fazer um projeto, você desperdiçar energia e não conseguir girar. Então, dica: começa pequeno, vai validando em small steps. Eu acho que você dá um tiro de canhão e errar, muito pior. Vai fazendo pequenininho, vai começando, vai escalando e de fato não pare, né? Eu acho que a resiliência é essa. Você, no esporte, na vida profissional, então, no triatlo ali, quando você coloca, vai small steps. Olha, eu vou fazer um triatlo, eu não preciso ter a melhor bike, eu não preciso ter o melhor tênis e eu não preciso de ter a melhor piscina. Eu só preciso de ter uma academia, que eu faço uma mensalidade, que eu tenho uma bike de academia e uma esteira. E eu tenho uma piscina, se eu não tenho, meu vizinho tem, meu amigo tem, meu tio tem, alguém do lado tem, que eu consiga nadar. Então eu começo assim. Por que eu vou me travar e falar assim, eu só posso começar quando eu tiver uma bicicleta da marca tal, quando eu tiver um tênis de placa tal, quando eu tiver um relógio tal. Aí a gente nunca começa, né? A mesma coisa do Jeff Bezos começar e falar assim, eu só começo quando eu tiver um galpão de 150, 200 mil O metros, cara começou todo na garagem. todo Isso é automático verdade. com IA. Você nunca começa. Eu acho que essa é a barreira que a gente tem que quebrar ali. Concordo. Isso foi muito um dilema que eu e meu irmão vivíamos, porque, por exemplo, para quem não sabe, o Matheus está na Alemanha e eu estou no Brasil. Então, que a gente não tinha muito o que fazer para poder começar, ia ser uma qualidade de vídeo pior, a gente não tinha um estúdio, não tinha uma. Assim, a gente não tinha o setup perfeito, mas aí a gente setou. O que que é mais importante aqui para a gente? Qual que é a nossa meta? Nossa meta é a conversa, é a qualidade das ideias. Então a gente só precisa de ter uma coisa que a gente vai conseguir conversar, um celular e um microfone. Pode ser do celular, a gente põe para gravar e começa a fazer isso. Então gostei muito dessa ideia de ter uma meta ousada, igual você colocou aí do Iron Man, só que começar pequeno. Porque a meta ousada vai te tirar da zona de conforto, mas você não vai precisar fazer o Iron Man no primeiro dia. Você vai começar correndo 1 quilômetro, você vai começar andando 10 quilômetros na bicicleta, você vai nadando 500 metros. Então é esse sonho grande começa pequeno, né? É. E até falando um negócio que eu acho super legal, eu lembro até, não sei se foi no seu convite de formatura ou se foi no seu começo do seu TCC, Felipe, mas você colocou uma frase que eu acho genial, que é toda jornada de 10 mil quilômetros começa com o primeiro passo, né? E, cara, tipo assim, compartilhando um pouco do que eu tô vivendo agora, né, num processo de treinamento intenso aqui, para me desafiar mesmo, assim, né? E, cara, tipo, só dando o primeiro passo mesmo, né? Tipo, tirar o pé e depois ir dando outro passo, né? Então, assim, eu acho que isso que o Felipe colocou aí é muito interessante e ver você falando isso depois de ter, né, alcançado esses objetivos tão interessantes é bacana ver, né? E reforço, eu acho que um pouco de novo, o nosso propósito de fato, dar um passo atrás do outro, né? E não ficar pensando demais no objetivo. E aí, aproveitando, né, esse ponto, o Bernardo, queria te perguntar, né, até nesse sentido, assim, tipo, se teve algum momento e eu acho que com certeza você deve ter tido, mas se teve algum momento que você questionou esse propósito do Iron Man para você, dentro de você, assim, veio uma pergunta, pô, cara, será que é isso mesmo? Sabe, tipo, por que eu tô fazendo isso? E como é que você lidou com essa pergunta internamente? Boa pergunta. Eu acho que no começo do processo é algo muito novo, assim. Então, eu acho que sempre
fazer a bola girar é mais difícil do que quando você está já no meio da bola ou no final da bola. Então, Aí assim, da no meu. inércia é mais difícil. Exato. Então, no meu caso, quando eu comecei, eu falei, ok. Eu lembro direitinho, eu estava de noite no meu quarto e veio na minha cabeça. Eu falei, vou fazer. Aí eu falei, deixa eu pesquisar, porque eu não sei. Eu não sabia o que que era um Ironman 70.3, eu não sabia o que que era um Ironman Full. Não tive nenhuma prática de triatlon, aí eu peguei meu celular, comecei a pesquisar. Ironman 70.3, aí comecei a entender, comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. E aí, quando eu coloco algo na minha cabeça, eu começo a pesquisar muito, porque eu quero tentar entender. E hoje a gente tem muito recurso de YouTube. Acho que o YouTube é um ótimo canal. YouTube, Instagram, enfim, TikTok, qualquer canal. A gente consegue absorver muito de pessoas que já estão lá na frente. E aí foi o que eu fiz. Eu comecei a pesquisar muito, principalmente no site do Ironman, entendi. E agora formulei, é isso que eu vou fazer. E aí, naquela noite, eu já coloquei na minha cabeça, acho que já vou me inscrever aqui. Falei, já vou me inscrever. Aí eu falei, deixa eu. Aí eu só não me inscrevi naquela noite, porque eu falei, deixa eu só entender um pouquinho a diferença aqui de qual lugar que é, entender um pouquinho onde que é cada lugar aqui do Isso foi quanto esporte. tempo antes? Isso outubro de 2022 para novembro, e eu fiz a prova em setembro de 23, mas eu comecei um treinamento forte em janeiro para fevereiro. Então, o ciclo, meu ciclo, então só fui ter uma bike em fevereiro. Fevereiro para setembro. Então ali foi, vamos colocar ali entre 7 a 8 meses. 7 a 8 meses que de E você fato fechou, e você chegou a fechar, então, depois desse papo aí? Como é que foi? alguns dias depois, sim, aí eu já fechei. Eu sabia que eu tinha um prazo longo, então eu sabia que eu precisava de começar o ciclo, de fato, só no começo do outro ano. E aí esse finalzinho de ano, de fato, era para começar um pouquinho e entender como funcionava o mundo do triatlon, né? Que tem muita informação. E aí, de fato, eu comecei a pesquisar, pesquisei muito. Tem um canal do YouTube que eu assisto, assim, Boa, passa aí. chama Garage Training, é um canal de a turma do triatlon aí que conhece demais. E, de fato, eu assistia literalmente todo dia da semana, no final do dia, um vídeo dele de 20 minutos. E ele Garrett postava Training. Garage Training, é brasileiro, turma de São Paulo. É um cara que saiu, enfim, o André é um cara que saiu do CrossFit, foi para o triatlo, então o cara fez uma transição absurda. E aí eu vi nele ali um processo mais duro, então eu peguei o canal um pouco mais no início, hoje já está em uma outra forma. E aí eu vi esse processo, falei, deixa eu aprender aqui o que ele está fazendo. Está na frente, ele está na minha frente, com certeza. O cara já Uhum. estava rodando campeonato na África, enfim. Falei, vou aprender com esse cara aqui, porque ele está, com certeza, milhões de anos na minha frente. Então, eu vou tirar o gap aqui. E aí, a outra sorte, assim, que me direcionou, acredito, sou muito religioso, acredito em Deus, Deus me guiou ali, estava no Instagram pesquisando, consegui achar uma pessoa, então uma menina que tinha feito uma prova, primeiro Ironman dela, apareceu para mim na For You ali, né? Uma Uhum. pessoa com uma bicicleta, e eu acho que é isso. Não tinha, né? Meu tio tinha feito, então busquei uma referência com ele. Meu tio mais velho já fez 3 meios, 3 inteiros. Uhum. E uma outra pessoa que tinha uma referência também, comecei a perguntar, mas de fato chamei essa pessoa no Instagram, comecei a conversar com ela. E aí, de fato, cortando a cena depois, isso lá no final de 2022, ela abriu uma assessoria, ela tinha saído do Google, tinha feito a primeira experiência. Eu entrei na assessoria dela, então se não fosse também por ela, uma pessoa completamente aleatória que mora no interior de Minas Gerais, saiu de São Paulo para o interior de Minas Gerais, é, ela me guiou no caminho ali, comecei o processo de assessoria com ela. Minha primeira bicicleta ela me ajudou a comprar, inclusive comprei de uma loja que era na região dela, 7 horas aqui de BH. A bike veio para cá e aí de fato ela me guiou. Então acho que o Tony Robbins fala muito isso, eu tenho ele também como líder, que é assim, você tem que ter um peer group, né? Então você tem que ter um Uhum. grupo ali de apoio, de fato, de pessoas que estejam na frente de você, sempre à frente, as pessoas têm que estar anos-luz. Na hora que você escutar elas falando, você tem que falar assim, caraca, eu coloquei esse propósito aqui, mas eu não entendi que eu tinha que ter isso. Nesse grupo tem 500 coisas, mas nesse grupo tem 1 milhão de coisas, mas eu tenho essas pessoas que eu sei que eu vou conseguir ter um norte, elas vão me ajudar, vão me direcionar. Hoje em dia, eu acho que a gente tem uma adaptabilidade maior, então tem mais pessoas que estão entrando nesse esporte, assessorias aqui locais que dão esse suporte também.
Mas na época eu não tinha tanto essa referência ali. Só tinha pessoas ali na faixa de 30, 40 anos que estavam fazendo. E aí, de fato, ela é um pouco mais velha, ela tem 30 anos. E ali chamei ali, ela foi super aberta. E eu acho que é um outro aprendizado que a gente tem que ter, que é o seguinte: quando a gente está no ambiente de aprender, e aí, isso num seminário que eu fiz do Tony Robbins, ele perguntou uma plateia de 15 mil pessoas, ele perguntou assim, quem gosta de pedir ajuda? 15 mil pessoas, levantaram ali 100, 150 pessoas. Aí ele fez a mesma pergunta para a plateia, quem gosta de ajudar uma pessoa? Levantou 95 a 99% das pessoas que estavam ali, ou seja, qual que é o aprendizado? A gente não gosta de pedir ajuda, mas a gente gosta de ajudar. Então, as pessoas que elas estão à frente, elas sempre vão querer ajudar, porque elas já tiveram no mesmo momento Justo. e pelo propósito do ser humano mesmo. Então, as pessoas gostam de ajudar umas às outras, né? Então, as pessoas grow and give, né? As pessoas gostam sempre de crescer. Você nunca gosta de estar estagnado no mesmo local, porque senão vira uma vida monótona. Por isso que a gente sempre quer buscar um objetivo, um propósito. E give, da gente compartilhar, assim, de ajudar ao próximo mesmo, né? E aí, de fato, aí eu fui buscando referência, fui buscando pessoas que estavam muito mais à frente ali, que já tinham pegado pódio, que já estavam ali classificados para o Mundial de Ironman, e eu começando ali, não tinha nem uma bicicleta, mas já estava conversando com aquele cara. Falei, Doido, você né, chama cara? E eu acho que seria muito legal de quando você vai começar uma nova coisa, que você se torna um iniciante. Então, eu acho que assim, as pessoas têm muito um problema em geral de assumir essa vulnerabilidade delas, de falar que elas são iniciantes, de falar que elas ainda têm muito a aprender. Então, eu acho que esse exemplo aí que você deu do Tony Robbins, que 95% queria ajudar, mas 5% queria pedir ajuda, eu acho que serve muito para a nossa vida, porque a gente quer começar coisas novas, tentar coisas novas, e a gente quer ajudar as pessoas que estão atrás, mas a gente tem muito esse medo de falar, olha, eu estou só começando, você pode me ajudar? E na maioria das vezes as pessoas vão querer ajudar a gente. Então tem tipo um provérbio, Mateus alguma coisa, que fala assim, às vezes tudo que a gente tem que fazer é só pedir, porque as pessoas vão querer ajudar. Então, a gente não precisa de ter esse medo de assumir nossa vulnerabilidade e falar, olha, eu estou só começando, você pode me ajudar? Porque eu gostei muito desse exemplo, eu não sabia que as pessoas tendem mais a ajudar, mas agora que você falou, é verdade. Quando você quer ajudar, mas você não quer ser ajudado. É. A gente tem essa barreira, né? E tem um pensamento também que muitas vezes eu acho que cortando o ciclo, assim, daqui 1, 2, 3 anos, aquela pessoa que te pediu ajuda, ela muitas vezes pode estar na sua frente, né? E aí o ciclo pode inverter muitas vezes, porque você mudou de propósito, foi para um outro projeto, aquela pessoa continuou naquele, enfim, ela está anos-luz depois na frente naquele projeto, e você já está num outro propósito, e vocês se encontram num outro momento, que de fato a outra pessoa também vai poder contribuir. Então acho que é cíclico ali. Acho que é só Cara, um eu momento. concordo. E você falou outra coisa muito interessante, que, assim, muito da jornada é das pessoas que você conhece ao longo da jornada, né? Então, assim, eu queria que você falasse de alguém específico que não é do seu ciclo, que você conheceu nessa jornada e falou, putz, que pessoa interessante. Boa. Então, no primeiro ciclo que eu fiz, que foi o de São Paulo, com certeza foi primordial a Gabi e a Letícia, né? Letícia era minha treinadora, a Gabi fundadora do Vida, né? Inclusive, quem quiser ir no triatlon começar, super indico. Elas fazem uma monitoria online, inclusive já minha irmã mora em São Paulo, já está com elas na assessoria fazendo a corrida, tá amando. E aí, de fato, elas duas foram primordiais para que eu conseguisse cumprir esse meu primeiro propósito. Não conhecia elas, se não fosse pelo esporte, provavelmente a gente nunca cruzaria. Se não fosse eu mandando mensagem para elas, muito provavelmente também não cruzaríamos. Meu nutricionista, que eu também só conhecia a partir delas, que ele tinha um convênio, ele é daqui do interior de Minas. E aí, né, abrindo depois, o Nilson, meu fisioterapeuta também, que foi um cara, assim, chave. E aí, mais lá na frente, obviamente, não comecei com ele no início, mas o triatlo tem dessa, assim, na linha de largada do Ironman, você
subir uma enquete, falar assim, levanta a mão aí quem está sentindo alguma dor em alguma parte do corpo. Tenho certeza que 95% das pessoas vão levantar, ou uma dor nas costas, ou uma dor na coxa, ou enfim, teve uma lesão ali no meio do ciclo e aí a resiliência foi tocando, foi tocando. Então, o fisioterapeuta é importante, não no início, mas depois, no meio, para o final do processo. E deixa eu pensar mais pessoas ali. No segundo ciclo, e aí já no ciclo do Rio de Janeiro, meu outro treinador, que aí eu já estava fazendo uma assessoria dupla, fazia as meninas na parte de fortalecimento, e aqui com o Theo a parte de treino, então o Thiago Leite me ajudou bastante. A turma da própria assessoria dela também, que fez a prova, estava lá durante o Ironman de São Paulo, acompanhando. E aí, né, você vai criando ciclos ali, rede de apoio, que você conhece muitas pessoas internamente ali e acabam virando parceiros seus de jornada. Mas um ponto importante, assim, o triatlon, ele é um esporte muito individual. Uhum. Então, no fim das contas, você vai ter uma rede de apoio, sem ela você não consegue fazer, mas eu acho que no dia a dia ali do treinamento, 95% do tempo, você vai estar sozinho. Você não vai estar com a sua rede de apoio. Você vai estar, talvez, no final de semana, vai dar uma pedalada com um amigo, com um grupo, num sábado, num domingo, vai para a rua. Mas, de fato, 95% do tempo você vai estar sozinho, como outros projetos na vida, né? Você vai ter, talvez, um sócio ali que vai estar com você, 2 sócios que vão estar com você, mas no fim das contas ali acho que é uma disciplina individual. Você tem que entender que se você não fizer, ninguém vai pegar na sua mão e vai fazer por você, né? Como tudo na vida. Eu acho que independente do cenário, né? A gente tem, obviamente, certos privilégios em certos momentos, mas eu acho que para você fazer um projeto do zero, ou para você começar algo que você quer atingir, você tem que fazer. Ninguém vai pegar na sua mão e fazer por você, né? Se você está começando um projeto individualmente do zero, não existe. Eu acho que você tocou num ponto muito legal de que esse caso você vai ter que fazer as coisas sozinho. Tem um livro que eu acho que vocês dois também já leram, que é muito bom, que chama Essencialista. Que ele fala mais do que os sims que você diz, é os não que você tem que dizer. E cada escolha que a gente faz é uma renúncia que a gente está fazendo, né? Então eu imagino que principalmente esse processo que é mentalmente muito longo, mentalmente muito pesado, você tem que abrir mão de várias coisas e ao mesmo tempo você tem vontade de dizer sim para várias coisas que vão aparecendo. Então um amigo te chama para fazer alguma coisa, alguma pessoa te chama, vamos fazer tal coisa. Como é que é esse processo de ter que dizer não? Porque quando você fez as escolhas, você vai ter que fazer automaticamente várias renúncias. Então, como é que é esse processo de renunciar às coisas que você sabe que é boas, mas naquele momento você não tem que dizer não porque você está num caminho mais, numa visão de longo prazo? Boa pergunta. Eu acho que validando de novo o propósito ali, entender que, né, a gente está olhando para algo ali maior do que de fato ali aquele momento imediato ali. Eu acho que, obviamente, importante você conseguir conciliar tudo, né? Então também você não se isolar, mas você manter a resiliência de por um período, né, que eu estou fazendo aquilo. O momento inicial desse período, ele vai ser mais desafiador. Então, o momento inicial eu vou ter que abdicar mais. Então, o primeiro ciclo, com certeza, ele tem um desafio maior do que o segundo, por exemplo. E aí, pegando também, acho que no mundo de empreendedorismo, obviamente, o primeiro projeto ele vai rodar um pouquinho mais quadrado do que o segundo projeto, do que o terceiro. Não que vão ser, mas provavelmente o terceiro, o quinto, o sexto projeto que vai dar certo. E não é que o sexto foi muito mais fácil, mas é porque você teve um aprendizado muito melhor, muito maior e um gap menor. E aí, pegando um pouco ali também do propósito, eu acho que quando você vivencia, então ali quando você tem que ter o prazer também na jornada, né? Então ali quando a gente fala de 30, 40% do dia, você não vai ter, você vai pensar, caraca, agora não sei se vou conseguir encaixar, ou talvez essa bike aqui agora não era o meu planejamento, não era o que eu queria fazer, ou esse treino,
Mas eu fiz. E aí, quando você está no processo, e aí esse pensamento dos 30, 40% é só o antes. Quando você entrou na bike, entrou no treinamento, processo até o final, você consegue ali validar. Ufa, que bom que eu vim, que bom que eu fiz. Esse processo está, com certeza, está sendo revigorante. E no final, você sabe que teve o dever cumprido. Então, rapidamente, você já consegue fazer aquele shift É, de se alimentar do porquê que você está fazendo aquilo, que é uma alimentação e constante, né? E aí, na prova, muitas vezes, na largada, aí você tem certeza de que, com certeza, tudo valeu a pena, porque realmente é muito emocionante ali o processo inicial da jornada. Você vê todo mundo unido ali e, de fato, tem um discurso, tem uma energia ali na largada. Então, quando você larga às 6 horas da manhã, 6h30, no pôr do sol, no nascer do sol, passa um filme ali de um propósito na cabeça que você trilhou ali de 8 meses, 9 meses, 6, 7 meses, e do porquê que você fez aquilo. Durante a prova, a mesma coisa, você tem um tempo grande para pensar, independente se você faz a prova em 5, 6, né? Pode fazer até em 8 horas e meia, e passa muitas coisas na sua cabeça, tanto momentos que você teve, pessoas que você tem na sua família que hoje não estão com você mais. Então, você lembra dos seus avós, você lembra de momentos importantes da sua vida, e aquilo vai passando um filme na cabeça e aquilo vai te dando energia, muitas vezes, para fazer. E aí, quando você chega no final, você sabe por que você fez aquilo. No meio do caminho, você pode pensar: caraca, eu sou muito maluco, por que eu tô aqui no meio das 5 horas, 4 horas fazendo isso aqui? Mas depois você tem certeza que valeu a pena e você fala: qual que é o próximo? Como é que eu continuo é. fazendo? E aí E, já assim, planeja. até aproveitando, já que você já colocou esse ponto aí, tipo assim, eu acho que resiliência é muito um teste diário, né? Que você vai testando e você vai falando, pô, eu aguento mais um pouquinho, eu aguento mais um pouquinho. E, tipo assim, sempre nessa, né? E aí, tipo, agora, até te fazendo uma pergunta, depois de você ter feito essas duas provas, você ainda continua se colocando desafios físicos na sua mente? Falou, pô, cara, agora eu tenho que fazer o Ironman completo, ou eu vou ter que fazer uma loucura maior. Como é que isso fica na sua cabeça aí? Tem uma vozinha que fica no fundo aí, assim? Boa, tem. Então, assim, a princípio, eu fiz um esse ano, em julho, do Rio, assim, incrível, a prova é maravilhosa, super indico. Fiz em setembro do ano, novembro do ano passado, o setembro, desculpa, de São Paulo. E aí, ano que vem, eu quero fazer mais um, 70,3. Uhum. E aí, tô só vendo se Brasília ou Fortaleza no meio. Para o final, talvez tô mais engatilhado para Fortaleza, vou ter um tempo maior. Quero fazer um ciclo maior. E aí, já buscando ali um outro tempo, por isso queria aumentar um pouquinho o ciclo. E antes dos 30 anos eu quero fazer um full também, já é uma meta que eu tenho individual. E é importante a gente se compartilhar também, porque muitas vezes eu acho que as pessoas falam assim: não vou compartilhar o que eu quero fazer. Só que eu acho que é pelo contrário, a partir do momento que a gente conta, a É, gente cria cara. até uma pressão interna, né? De opa, Pois agora que eu compartilhei esse objetivo aqui, é. eu tenho que Sim, quando você fazer. assume um compromisso público, assim, público, você conta pra alguém, você fala, putz, agora eu tenho que fazer, me comprometi. Tipo, Exato, exato. e isso é doideira, né? Até entrando um pouco nesse aspecto aí. Tipo assim, a partir do momento que você também compartilha, né? Igual vocês falaram, você assume um compromisso, mas ao mesmo tempo você está assumindo um risco grande de falar, pô, cara, agora eu tenho que ir, não tem. É um Tem lance, volta, né? não tem volta, você queimou a ponte, agora fudeu, agora eu vou, né? Vamos pra É cima. doideira, doideira. E aí, assim, do desafio que eu tive ali, né? Então, falando de um momento ali que eu tive, que eu falei, opa, não, que era algo, obviamente, que além do corpo físico ali, das dores, foi algo que foi mais fora da curva, foi o seguinte: o primeiro ciclo foi incrível, tive uma dor na coxa esquerda, mas consegui tranquilo, assim, conciliar com a prova e tocar o barco, a prova foi perfeita. E aí, quando eu saí da prova de São Paulo, um outro desafio ali, que tem coisas que surgem, que eu não sabia que eu tinha uma hérnia umbilical e um negócio na vesícula. E aí, quando eu acabei a prova, era algo que eu já teria, provavelmente daqui 1, 2, 3 anos. Então, não acho que a intensidade da prova fez com que. A intensidade do esporte fez com que eu tivesse. Pelo contrário, o esporte você tem que fazer quando você está bem de saúde. Se tem Exato. alguma coisa ali que ele aparece de vermelho, vai aparecer no momento que você está fazendo esporte, depois de uma atividade.
Então, ótimo, que ele pelo menos alerta, opa, tem alguma coisa aqui. Então, Aham. mais uma vez, não agradeço por ter feito o ciclo, que eu só adiantei algo que eu teria que fazer depois. Então, no próprio domingo da prova, dormi. Na realidade, não consegui dormir. Cheguei em casa, apartamento da minha irmã, né, lá em São Paulo. Todo mundo dormiu. E aí, de noite, uma dor muito intensa, muito intensa. E é isso, né? Uma hérnia umbilical, você tem que operar, não tem mistério. Eu tava com um número no braço ainda, tive que correr ali pro hospital, pro Sírio. E aí, entrei num domingo, só saí no outro domingo do hospital, do Sírio. E aí, de fato, esse processo ali, os primeiros 3 dias que eu não descobri o que era, então, de fato, ali na segunda, na terça e na quarta, que eu tive muita dor, não sabia o que era, e era principalmente da hérnia, a vesícula acabei tirando porque já ia operar ali e precisava. É, e aí, nesse momento, algo mais fora da curva ali, É. você entende um pouco de, opa, deixa eu validar ali com um médico, um profissional, óbvio. Antes já tinha feito vários exames, etc., cardíaco, importante. Mas esse aqui eu nunca descobriria e provavelmente teria que operar daqui uns 5 anos, 4 anos, quando viesse a dor. Que bom que foi antes, que eu operei e saí no outro domingo, foi uma barra, foi um desafio. Mas, de novo, mais um aprendizado, faria tudo de novo, não deixaria de fazer a prova, não deixaria de estar ali para retirar o que eu tinha que tirar ali, a vesícula. Só, E só para aí o que foi entender, o Bernardo, só para entender. Então você correu a prova e depois de você ter corrido a prova, você começou a sentir uma dor pesada. Foi isso? Ah, isso, fiz a prova, não senti, depois não senti dor. Fui numa churrascaria com a família toda lá em São Paulo. Então acho que pode ter intensificado também, porque eu comi bastante, estava com muita, né? Depois você fica com muita fome. fome absurda. E aí, duas coisas, eu acho que talvez a quantidade de gordura que eu ingeri, talvez, para a vesícula ali. E, e, e a hernia umbilical acabou aflorando ali pela intensidade. Ah, entendi. E aí, de noite, depois, almocei, jantei, depois de noite, tive que correr para o hospital. E aí fiquei de domingo a domingo. É relativamente tranquilo o procedimento ali, Uhum. da retirada dos dois, ótimo. Mas, por sorte, assim, foi uma indicação do médico do meu tio. Quem estava me acompanhando era um triatleta, então ele, o médico, além de ser médico no Sírio, no Albert Einstein, ele é um triatleta, então ele sabia exatamente. E ele me passou tranquilidade que, assim, isso é normal. Você teria isso depois. Que bom que a gente teve agora. Vamos encarar, vamos embora e vamos tirar. Saí do hospital no Que domingo. loucura, cara. Que loucura. Vou ficar 2 meses sem pegar peso, né? Por causa da hérnia umbilical, para não estourar o ponto. Então, tive que ficar 2, 3 meses parado. Eu sempre gosto um pouquinho a mais, ele me pediu 2, fiquei 3 meses, doutor Caio. E aí, a primeira coisa que eu pensava quando eu estava na máquina, depois já sabia que não era por causa do Ironman, já tinha me tranquilizado, teria que tirar. A primeira coisa que eu perguntei para ele foi assim: ó, eu tenho um ciclo em junho, isso dentro do hospital, do Ironman do Rio. Será que eu consigo fazer? E aí eles olharam, e aí ele, por ser triatleta, ele sabe, ele falou assim, putz, então, vamos vendo, né? Vamos ver, quem sabe um pouquinho mais para frente. Vamos analisando. Acho que tudo depende do como você se sentir e Evoluir, né? tudo. Exato. E aí acabei fazendo um pós-operatório legal. Voltei a treinar em fevereiro, mais ou menos, de novo. Janeiro, e aí um ciclo mais curto, né? Já não era setembro. Era janeiro ali, mais ou menos. Fevereiro, né? Fevereiro. Finalzinho de fevereiro, começo de março, até junho. Então já era um ciclo mais achatado. E aí eu tinha esse desafio aí que era tô 3 meses parado, literalmente. Mas o segundo é sempre mais tranquilo do que o primeiro. Então, seu corpo já Mas lembra o como. segundo você também teve outro problema, né? Aí já lembra como é que faz e aí sempre tem surpresa. E aí fui fazendo, falei, matamos esse desafio, já nem lembro mais que eu tinha operado. Vambora, tô firme, tô me sentindo muito bem no ciclo, tô fisicamente bem mais agressivo do que o último ciclo, então vou para um tempo com certeza mais curto. E aí o que aconteceu foi que um mês antes da prova, aí um parceiro meu também, que eu conheci na jornada aí do triatlo, estava pedalando com ele em Confins, 4 semanas e meia antes da prova, acabei pegando ali algo muito improvável de acontecer, principalmente com o speed, acabei encostando minha bicicleta na dele, devia estar uns 28 por hora, caí com um punho, era um treino de 50, 60 quilômetros, continuei o treino,
Depois corremos, se eu não me engano, acho que era 10 ou 12 quilômetros. Continuei correndo. Falei, caí, mas né, pelo menos acabar o treino aqui, que eu já sei que eu me rebentei. E aí, quando acabei o treino, de fato, fui inchado, aí corri para o hospital com Mater Dei, e aí fraturei o osso aqui piramidal. E aí, mais um desafio. Eu falei, não é possível, tem 5 semanas antes da prova, eu tô treinando, já tem uma jornada absurda. Falei, não são 5 meses da prova e um ossinho que vai. Um mini ossinho, é o mini, né? O do lado, é o mais improvável de quebrar. Se eu tivesse quebrado o punho, ok, tô fora, óbvio, saúde em primeiro lugar. Mas um mini ossinho piramidal, eu falei, não, vamos embora. E aí, de novo, rede de apoio. Qual que é o médico de mão, e aí especializado em punho, né? Que é o referência. Aí peguei a rede de apoio, um médico que é referência em quadril hoje, que é muito amigo do meu irmão, me indicou ele também, que é um outro médico super jovem. E aí, de fato, fui nele. 5 semanas antes, ele falou: Ó, quebrou, você vai ter que engessei, né, no hospital. Vamos colocar uma tala. Você vai ter que ficar com essa tala pelo menos 3 semanas, 3 semanas e meia, ou seja, 1 semana e meia antes eu ia tirar a tala. Você não pode nadar, mas você tá com a tala aqui, já ficou 5 dias com gesso, aí 4 dias parado. Você vai conseguir pedalar e correr. Falei, opa, eu não tô fora. Então Consegui você pedalar. falou com ele, tipo assim, você abriu o jogo e falou, velho, eu vou correr e não tô nem aí, o bagulho é esse. Não, não, eu falei, não, não, não. Eu falei com ele assim: o cenário é esse. Você acha que eu tenho condição de fazer ou não? Se ele falasse não, eu não faria. Mas, obviamente, internamente, a gente sempre tenta Vai validar dar. sim, né? Óbvio. Ele falou: Ó, não consigo te dar certeza hoje, mas eu consigo te dar certeza daqui 2 semanas, que você vai voltar aqui. O que que a gente faz nessas 2 semanas? Água quente, água morna, banho, aqui, como se fosse uma banheira de gelo, uma banheira de água quente, só no punho, fisioterapia, bolinha, movimento de punho, enfim, me passou alguns exercícios que eu podia fazer. E você não pode nadar de jeito nenhum, você não pode usar seu punho, você pode correr e pedalar com a. Tava uma tala, né? Só não era um gesso, porque o gesso eu não conseguiria correr e pedalar. Uma tala como se estivesse engessado. E eu falei, ok, esse é o cenário, não é o melhor cenário, obviamente. Eu acho que algumas pessoas talvez teriam jogado ali, porque você fala, talvez o tempo que eu queria fazer, eu não, né, vou ficar, não vou conseguir nadar, vai comprometer um pouco ali minhas semanas finais. Só que aí foi muito mais uma questão de cumprir a prova. Agora mudou o cenário, agora eu quero finalizar a prova, independente do tempo que eu finalizar. E, e, e recuperar. E aí transformei esse cenário e aí comecei a treinar e, de fato, resiliência. Comecei a fazer muito a bolinha, então a bolinha virou meu vício. Meu fisioterapeuta também, o Nilson, ele é um cara incrível, assim, acompanha outros triatletas. Foi um cara chave. E aí intensifiquei a fisioterapia, obviamente com certas dores, certos incômodos, e aí voltei lá e ele falou, ó, não sei como, você recuperou um pouco mais rápido aqui do que eu achei, seu osso fechou. Obviamente você vai sentir um incômodo na prova. Provavelmente quando você acabar a prova você vai ter um inchaço, mas não Doeu com... mesmo. Hã? Doeu mesmo. Então, eu acho que você tá com É, tanta endorfina ali que no momento não, no final você sente um pouco, sim. Coloquei uma fita para segurar, porque o movimento da corrida ele bate muito, né, aqui é. no osso. E, enfim, deu tudo certo, consegui cumprir. Eu acho que foi um outro desafio mental de saber que eu faria a prova com um punho machucado, então, principalmente na bicicleta, né? Você ficar 3 horas ali, 2 horas e tanto, com um punho ali ou aqui, você sabe que essa parte aqui está comprometida, é um desafio mental. Então, com a liberação médica, ele falou: acho que talvez pela idade você conseguiu recuperar mais rápido. Tá liberado, vamos embora. Vai me dando notícia. Sentiu qualquer coisa antes, me liga e toca o barco. Aí comecei a nadar 1 semana antes, fiz 4 treinos de natação e graças a Deus deu tudo certo, assim, mas faria de novo o propósito e saber que a gente está disposto a isso. No mundo de empreendedorismo ou de esporte, muitas vezes você vai cair, vai quebrar um osso. No empreendedorismo, mesma coisa. Você não vai quebrar um osso, você vai quebrar e você vai ter que se reerguer de uma certa forma. Isso acontece
com a maioria dos empreendedores, né? Muitas vezes não é um quebrar de quebrar, mas é um aprendizado de vamos para o próximo. Eu acho que é isso, você sabendo que é você contra você, né? Não é você contra o outro ali. Naquele momento que eu machuquei o punho, eu poderia muitas vezes falar, mas na minha categoria que é de 18 a 28, 24, nossa, mas aí não, putz, eu queria essa posição, não vou ter essa posição, mas mudou o jogo, mudaram as regras e aí né, você toca o barco, Eu continua. acho que você tocou num ponto muito, muito legal, que é assim, você tá na jornada, tanto de um Ironman quanto do empreendedorismo, você tem que estar preparado para as várias quedas que você vai ter, porque nunca vai ser como a gente imagina. Que vai ser tudo certo, o ciclo vai ser perfeito. Você acabou de dar dois exemplos dos dois que você fez, os dois tiveram algum tipo de problema. Então, o meu ponto aqui, eu acho que assim, eu queria saber como que, assim, até para fazer um pouco de contexto, você vive num meio que respira empreendedorismo, seu pai é empreendedor, seus irmãos são empreendedores. Como você acha que esse ambiente te influencia tanto nesse momento de esporte, mas também na hora de ter novas ideias e intraempreender no seu trabalho? Boa pergunta. Então, esse é um ponto válido, assim, né? Então, tanto meus avós, meu pai, meus irmãos são empreendedores e, de fato, vivenciam esses desafios. Então, sempre na mesa de almoço, jantar, é sempre uma conversa de negócios, de como a gente pode resolver isso, como que o mercado está reagindo a isso, como que eu estou fazendo esse processo em cada área, e sempre também uma nova ideia, o que que a gente pode criar, o que que a gente pode sempre surgindo, e se criassem esse negócio, então isso é algo no lazer, assim mesmo, é um papo que eu gosto de conversar, então, assim, poderia passar horas conversando sobre isso, que para mim não é algo que reflete, assim, opa, vamos parar um pouco de falar de trabalho e vamos falar sobre lazer. Para mim, ele tá junto ali, é muitas vezes um momento de descontração, não é um momento muito formal ali, é um momento de conversa. Então, esse ponto foi crucial, assim, tanto na minha formação ali de profissional, quanto no esporte. E aí, levando um pouco para o mundo dos esportes também, o meu irmão também tem uma influência forte do esporte, então ele tem uma história super bacana também, ele fez um Iron Bike quando ele tinha 13 anos, e aí, com certeza, uma das pessoas mais novas ali a cumprir um Iron Bike. E sempre escutei alguns cenários, alguns casos que ele me conta. Então, assim, um cenário que ele vivenciou, e aí eu absorvo bastante, e lembro disso, que com 13 anos ele estava fazendo Iron Bike, eram 2 dias de prova, e aí na lama, etc, etc. E primeira coisa, quando ele foi largar, a bike dele não largou. Todo mundo largou, a bike dele estava estragada, teve que voltar a correr, foi o último. Então já ficou para trás de todo mundo, tinha um parceiro, um amigo que foi junto com ele lá, de jornada. E aí depois ele ia desistir da prova no último dia, já estava assim destruído. E aí passou uma pessoa, de fato, fazendo um Iron Bike, essa pessoa só tinha, ela tinha uma das pernas, e passou do lado dele e falou: moleque, vambora, vambora, você não vai parar aqui agora, não, eu só subo lá. E aí, quando ele pensou em desistir, era um morro muito alto, muito alto, muito alto. Por isso que ele falou: acho que daqui eu fico. E que esse cara olhou para ele e falou: moleque, vambora, eu vou subir, mas eu só subo se for junto com você, do meu lado, senão eu não subo, não. E, de fato, foi o que não fez ele desistir da prova. E eu acho que em todo momento ali, e aí, trazendo essa analogia, o que todo esporte, toda jornada vai ter? Nesse momento de maior desafio, eu acredito muito em Deus, ele coloca pessoas que vão te ajudar para conseguir te levar para frente nesses momentos. Então, aquela pessoa que na hora que você está ali fala: eu vou desistir, o negócio não está rodando, não está girando, eu estou fazendo sozinho, externamente as pessoas só não me apoiam, não me estimulam. Eu acho que isso aqui não vai rodar. É quando aquela pessoa olha e fala assim: amigão, lembra por que você veio, por que você está fazendo isso aqui, e vão subir o morro. Você está no último morro, literalmente. Olha o tanto que você já veio aqui atrás, né? Então, nas provas que eu fiz também, você vê um senhor de 70 anos, 80 anos fazendo uma prova, passando do seu lado com uma cara feliz assim da vida, cara de outro país, brincando com você, falando: pô, moleque, vambora, vambora, quantos anos você tem? E aí você fala: pô, tem 24, tem o senhor do meu lado de 70 fazendo essa prova.
vambora, a gente tem que continuar. E acho que isso é a vida, assim, em outros cenários, né? Eu acho que eu gostei muito dessa coisa que você falou de Deus, porque eu li uma biografia do Leonardo da Vinci e todo mundo tem o Leonardo da Vinci como um gênio, né? Como uma pessoa que fez coisas incríveis. E uma coisa que às vezes, muitas vezes as pessoas não sabem é que ele tinha um ateliê que tinha várias pessoas que ajudavam ele nas obras dele. Bora Então, não sabia assim, dessa. a gente tem essa ideia que as pessoas fazem as coisas sozinhas. Só que sempre tem uma rede de apoio, gente que vão apoiar até as pessoas que são consideradas as mais gênias do mundo, como o próprio Leonardo da Vinci. Então, é isso quando você encontra outras pessoas nesse caminho que te fazem ajuda, fazem parte dessa jornada, eu acho muito importante. E como você valorizou, isso eu acho também muito foda. Porque você poderia ter falado uma pessoa, você falou seu time inteiro que te ajudou no processo do Ironman. Então, mesmo que você falou que você fez o Ironman sozinho, você agradeceu todo mundo que estava lá com você. Então, eu acho que isso, essa gratidão com quem está com a gente ao longo do caminho, faz a jornada ser muito mais interessante, sabe? De quem ajudou a gente quando a gente não tinha nada, quando a gente estava na situação horrível. Então, e que a gente não vai. E também essa ideia de que a gente não vai fazer nada sozinho. Por mais que no fim das contas, no fim, seja você com você lá, você sabe o tanto de gente que participou para você estar lá naquele momento, né? Concordo 100%. E assim, eu acho que a junção também dessa troca, né, que você tem com as pessoas te fazem pensar de uma outra equação ali que de fato influencia assim no resultado, né, final. E eu acho incrível assim, eu acho que quanto mais a gente conseguir aprender com outras pessoas, né, a gente evolui assim, a gente se colocar na posição de que a gente tem que aprender sempre, né? Se a gente não está evoluindo, pelo contrário, né? A gente está ficando para trás, porque o mundo ele gira, né? Se você está parado, você está ficando para trás. E se você está andando, você está só acompanhando. Então, bora correr, É. né? E aí a gente está indo Da pra frente. hora, Se a da gente está hora. só andando, a gente só está acompanhando o resto. Então, a gente tem que correr, né? A gente tem que correr. Cara, Legal. tô até anotando essa frase aqui que eu achei genial. Parado, você fica para trás. Andando, você acompanha. E correndo, talvez você vai na frente, né? Gostei dessa frase. Pois é. E assim, né, até entrando até um pouco mais aí nesse tópico aí que você falou, né? E lembrando também, né, do Tony Robbins que você colocou, dessa ajuda, né, desse tópico sobre a ajuda, como que é importante. Eu acho que até te agradecendo mesmo por participar dessa conversa, porque eu acho que é muito disso, né, também a gente se colocar na posição de, pô, cara, tô disposto a aprender com você, o que que você passa nessa jornada, né? E compartilhando aqui também um pouco disso, eu falei, né, com a minha família, já meu ciclo mais próximo, que eu tenho o objetivo de fazer essa prova também. E assim, eu queria ouvir de você, assim, o que que você acha que obviamente além do básico, né, que é correr, pedalar e nadar, e o que que você acha que é essencial mesmo para fazer uma prova no básico ali, para completar a prova dentro do limite, vamos dizer assim, aceitável de uma prova dessa? Boa, boa. Eu vou entrar em dois âmbitos aqui que eu colocaria na cabeça. Tanto o âmbito de coisas, né, materiais básicas, mas eu Uhum, acho que o outro âmbito é mais importante, que é o seguinte, duas coisas que eu faria, né? O Tony Robbins até indica um livro que chama The Miracle of Believing. uhum, E aí, o que eu acho? Eu acho que, acreditar, né? Então, primeira coisa, você acredita, eu vou fazer. Eu tenho certeza que você vai fazer. Você acabou de falar e é, vambora. Eu, vambora. seu irmão, todo mundo aqui, a gente vai estar junto nessa jornada, seus pais, todo mundo. Então, primeira coisa, acreditar que eu vou fazer. Acho que é o ponto mais importante. Eu consigo, né? E eu vou executar aquilo. Segundo ponto, né? Eu gosto muito de meditar. Então, eu meditava de uma certa forma, até mais parecido com o Wim Hof, mas eu aprendi com o Tony Robbins uma meditação que ele faz todo dia de manhã e que engloba um pouco essa The Magic of Believing, né? De você se relembrar o que você acredita, o que você quer. Uhum. Então, eu posso até explicar. Vou entrar no outro, depois posso até explicar um pouquinho como é que é a meditação, mas Fique à assim, vontade. de, de todo dia de manhã, você mentalizar você fazendo aquilo. Então, Uhum. todo dia de manhã, você vai tirar um tempo e aí você vai fechar o olho, você vai fazer um certo procedimento de respiração,
mas você vai imaginar você cumprindo a prova. Então, assim, você imagina o cenário, aí você imagina exatamente onde que você quer fazer, você acordando, você com a roupa, com a bicicleta, indo fazer a prova, executando a prova, todos os desafios, chegando no final e aí imaginando se concretizando, né? Então, final, a linha de chegada ali, você comemorando, se você estiver sozinho ou com algum familiar, enfim, o que você de fato imagina aquele Uhum. cenário. E aí, se você fizer aquilo todos os dias, até o ciclo, que seja 5 segundos, aquilo vai gerar uma força tão grande dentro de você que eu acho que duas coisas. O mundo coopera para que aquilo aconteça, então vão aparecer oportunidades de você vai estar aí na Alemanha tomando um café e aí você vai ver um cara com uma bicicleta e você tá tão pensando naquilo que você vai começar a conversar com ele Uhum. e aí ele vai ser o cara que vai te ajudar e que muitas vezes vai ter uma bicicleta ou, enfim, em outros momentos. Então, ali a gente está sempre se relembrando. Então, acho que esses dois pontos, acreditar e se reciclar do porquê que está fazendo aquilo e daquele ponto de chegada. Então, isso eu gosto muito de fazer. E aí, dos pontos materiais, né, de fato, o que eu acho que seria o básico, né? Um tênis para conseguir correr, Uhum. uma piscina para conseguir treinar, então ali um óculos para nadar e uma bicicleta, pode ser de academia mesmo, nesse Uhum. início, para conseguir treinar. E academia, musculação. Tem que ter o Uhum. fortalecimento, porque o fortalecimento parece que não, mas é crucial para que no meio, para o final do ciclo, a gente não machuque, que aí são alguns momentos que as pessoas acabam ficando de fora da prova, porque Uhum. elas machucam alguma parte do corpo por não fortalecer. E aí aumenta muito a carga, você acaba machucando naquele momento. E aí o próprio, né, o senhor hoje do Ironman Brasil, que é o Galvão, ele fala que qualquer pessoa que colocar na cabeça, em 6, vamos colocar 8 meses, ela consegue fazer um 70,3. Qualquer pessoa. E aí, o que eu faria? Segundo ponto. Essa vai ser uma dica que eu acho que não todas as pessoas não fariam, mas me inscreveria para a prova. Que seja daqui um ano e meio, 2 anos. Uhum. Inscreve para a prova É, eu e gosto da ideia. vai Porque conseguir você, achar uma maneira de fazer aquilo. Então, É. assim, muitas vezes muitas vezes eu não preciso ter a bicicleta para fazer a prova. Tem várias pessoas que alugam, pegam uma bike ou pegam uma outra bike e fazem a prova e no ciclo não fazem. Tem pessoas que já gostam de fazer no ciclo. O que eu aconselho? Não pegaria o melhor material de todos os esportes. Porque a gente está começando, né? Quando você está começando, a gente vai errar, né? Então, pô, você tomar um tombo com uma bicicleta de X ou de Y, tem uma diferença, né? E é até para você pegar um tênis, e aí você vai progredindo naquele tênis, e aí você vai entendendo. Nossa, peraí. Esse tênis é melhor. Agora eu entendi que esse tênis me ajuda. Peguei um outro, esse tênis me ajuda. Então eu iria num degrauzinho, durante o ciclo mesmo, você vai. O próprio ciclo ele te estimula Progredir mesmo, né? a ir subir nesse degrau, que você começa a pesquisar tanto, entender tanto, que naturalmente você vai querer e vai ver quais são prioridades naquele momento. E aí, um outro ponto que eu faria é o seguinte: fazer o esporte ou com um relógio ou com um celular para conseguir me medir nesse início, É, metrificar a minha evolução. justo. mapear o E seu aí, por que progresso. eu mapear o progresso? Mas eu acho que o principal é me inscrever numa prova. Então, É, hoje, ah, você tem 5, 6 provas no Brasil, você tem provas aí fora, não? Você está querendo fazer aí fora ou aqui no Brasil no depois? Brasil mesmo. No Brasil. Uhum. Me inscreveria na prova é, assim, eu acho a prova do Rio assim maravilhosa, a gente está perto aqui do Rio, iria para uma prova mais próxima do que talvez um Nordeste ali, que aí a logística fica um pouquinho mais complexa, iria para o Rio, que é uma prova para mim maravilhosa, linda, e já focaria talvez ali em me inscrever. Da hora. Eu adorei essa dica, porque eu acho que assim, você coloca o objetivo e você fala, eu não sei como, mas eu vou dar um jeito de fazer isso.
E aí entra justamente naquilo que você falou, que também achei genial, do mentaliza você fazendo aquilo. Você cria a sua meta e a partir daquilo você vai moldando a sua realidade para você conseguir atingir aquele objetivo. Então, você vai pensando tanto naquilo que acaba que o universo conspira a seu favor, porque vai aparecer uma pessoa que às vezes você não conversaria, mas nessa situação você vai lá e conversa. Então você acaba se colocando em situações que vão te levando mais para perto do seu objetivo. Então, assim, gostei muito dessa dica de mentalizar o seu objetivo, inclusive até que você ficou de falar. Como é que é essa meditação que você falou do Tony Robbins? Boa. Ele faz em 3 blocos, mas quem quer fazer mais curtinho, dá para adaptar em um bloco. Seria o seguinte: ele, ele faz 30 blocos de respiração pelo nariz, né? Aqui levantando e descendo a mão. Então, aqui, ó, só pelo nariz, inspira, inspira, expira. Então, levanta o braço e desce. Inspirando, expirando 30 vezes. E aí depois eu coloco você vai estar sentado, né? Coloco as mãos aqui em forma de oração e aí mentalizo exatamente aquilo que a gente conversou, as coisas acontecendo. Então, os projetos, se daqui 10 anos eu tenho um projeto que eu quero que chegue nesse ponto, eu vou imaginar exatamente aquele ponto. Então, vou pegar um ponto mais prático, assim, mais fácil da gente imaginar. Uma casa, a pessoa quer uma casa tal, em tal localização, em tal lugar. Ela sabe qual que é o lugar, qual que é o país, qual que é o ambiente ali. Ela vai imaginar, ela naquele país, então o país, exatamente a casa, a cor, a porta, ela vai abrir a porta, vai entrar dentro da casa, vai imaginar exatamente o que ela faria dentro da casa, abrindo a geladeira, vamos supor, fazendo, sentando no sofá, e aquilo ali vai ser literalmente uma realidade muito forte na cabeça, né? Então isso você pode passar de forma rápida ou mais demorada no início, em cada bloco que você quiser. E aí depois você levanta a mão aqui, finalizando. Ele faz em 3 blocos. Eu gosto de fazer um para ser mais rápido. Você vai levantar a mão e aí vai imaginar uma luz. E aí, se você tiver religião ou não, mas um universo, Deus, não necessariamente você precisa ter uma religião, quem estiver escutando. Pode ser Deus, enfim, universo, vindo com uma luz muito forte, né? E aí essa luz passando desde o início do dedo até a sua cabeça, descendo até o pé e subindo de novo. E aí imaginar essa luz 3 vezes, subindo, como se fosse de fato te energizando. E aí você encerra a meditação. Se você estiver fazendo com outras pessoas, muita gente vai achar que você é maluco, mas beleza, você vai fazer do mesmo jeito. Por isso que é legal fazer sozinho. Que aí normalmente você faz algo, uma reação de vitória que você gosta. Então pode ser levantando a mão, ou comemorando, ou o Tony Robbins indica batendo aqui no peito, e aí você dá um grito para cima aqui, como se fosse liberando a energia. Como se fosse aqui, ó, ha! Aqui assim para cima. Só que você tem que bater no peito e liberar esse grito. E aí você Da hora. começa seu dia. E aí, na hora que você bate no peito e libera, e você começa seu dia, aquilo ali foi tão forte, você liberou uma energia tão grande, porque só de você gritar, né, qualquer forma que você solta esse grito, tem pessoas que gostam de fazer isso, né? Dar aquele grito assim para se sentir mais leve, e de fato depois quando você faz e dá esse grito, você começa o dia, você fala, comecei de uma outra forma o meu dia. E aí muitas pessoas podem estar escutando a gente, pode estar falando assim, isso é uma meditação, isso é um pensamento positivo exacerbado, isso é uma meditação que você grita, não acredito nisso. Beleza, você não precisa acreditar em mim, você tem que acreditar nele, num cara que já validou pessoas, que é o fundador do Salesforce, que é uma das maiores empresas hoje do mundo, ele já validou a Serena Williams a voltar a jogar tênis, quando a irmã dela tinha falecido, ele foi o cara que fez ela voltar a tênis. Então não acredita em mim e na gente aqui. Acredita nesse cara, faz a meditação, depois que você fizer, se te fizer bem, reproduz. E a chance de fazer bem é absurda. Então vai fazer bem individualmente. E aí, se você Custo, gostar, coloca no o custo de cotidiano. não tentar é, assim, o Exato. custo de não acreditar pode ser muito maior do que o de acreditar. Exato, exato. Então, quem está escutando pode não ter praticado isso, pode ser que meditação seja uma coisa muito fora, mas tenta reproduzir, faz sozinho no quarto, para ninguém da sua família, ninguém que está do seu lado, te achar que você está fazendo um negócio muito doido, muito maluco, faz sozinho,
vai te fazer bem e o importante é você começar seu dia sempre relembrando do porquê que você faz o quê e com qual objetivo. E você fez isso durante todo o seu processo. Fiz. Aí, desde quando eu aprendi com ele, quando eu fiz o seminário, eu faço todos os dias. Então, antes da gente entrar aqui no papo, eu fiz de forma rápida ali, relembrando, porque eu acho que aquele trilho que te conduz ali para você ter o guia, sabe? Eu gostei muito. Vou aderir. Maravilhoso. Maravilhoso. Já vou até começar a fazer essa aí. Eu sigo a do Wim Hof, né? Eu gosto bastante também do pessoal que assiste aí. Eu acho que vocês devem estar percebendo aí. Acho que tem algumas nuances assim do pessoal que realmente, né, atinge o sucesso, né? Que realmente eu acho que são hábitos, né? Que a gente às vezes critica, às vezes não acredita, mas é como eu gosto bastante do livro, né, do Good to Great, né, o Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, que ele fala, não quer dizer que o cara fez isso que levou ele ao sucesso, mas curiosamente todas as pessoas que atingiram, né, a grande parte das pessoas que atingiram o sucesso, elas tinham alguns hábitos que em geral pareciam bastante, né? Então, às vezes fazer uma meditação, ter uma forma de acreditar, né? Porque realmente eu acho que isso traz uma energia violenta ali no momento que você, né, tá ali no dia começando, pô, longe ainda do seu objetivo, mas tem uma coisa que te leva para aquela coisa, né? Um E bacana você demais. mentalizar gostei desse mentalizar o resultado. E isso impacta muito a forma como você enxerga as coisas que vão acontecendo ao longo do dia. Te dando um exemplo. A gente ficou, sabe, com certeza, a gente ficou 15 dias viajando. E, assim, uma coisa que mudava muito no nosso dia era a mentalidade de o que, que a gente achava que ia ser o nosso dia. Se a gente já começava brigando, começava, vai ser ruim, o dia de fato era ruim. Porque a gente começava a prestar atenção nas coisas que eram ruins. E quando a gente falou, não, calma, vamos recapitular aqui, vamos voltar que isso aqui não é um problema, e vamos falar que isso aqui vai ser bom, que a gente vai começar a mudar a perspectiva, porque a gente cria a realidade à medida que a gente direciona a nossa perspectiva. Então, se eu quiser enxergar as coisas ruins e que não vai dar certo, eu tô certo. Se eu tiver que as coisas vão dar certo e olhar para uma perspectiva boa, isso vai acontecer. Então, acho que às vezes as pessoas acham que é muito bullshitagem, falando que você está falando mentira. Mas, assim, o custo de não acreditar, pode ser muito maior do que o de acreditar que isso vai valer a pena, sabe? Então, eu prefiro ver a vida com essa perspectiva de que as coisas vão dar certo se eu acreditar, porque normalmente elas dão, né? É, realmente. Concordo, 100%, 100%. Muito bom, muito bom. E o livro que você falou, Mate, também não li ainda, é um que eu quero ler. Legal esse insight que você trouxe aí, me deu mais motivação aí para ler também, não li ainda. É. Eu gostei bastante, né? Eu achei assim um livro, né? E acho que até trazendo para o seu contexto aí de empreendedorismo, né, de inovação também, ele fala muito sobre propósito. Então, acho que foi ali a grande virada de chave da minha vida, né? Eu acho que eu e o Felipe, a gente compartilhou bastante esse momento aí. Foi, curiosamente, de novo, né? Um pouquinho depois ali da gente ter, né, tido essa viagem e tudo mais, mas eu acho que de alguma forma ou de outra foi um pouco depois de eu ter lido esse livro também, né? Que eu acho que a gente, né, chegou num consenso ali sobre o propósito, que eu acho que é super válido, principalmente quando a gente está buscando uma ideia nova e tentando alguma coisa, é realmente se alinhar em propósitos, né? Então, a partir do momento que eu acho que eu e o Felipe também desenvolvemos esse propósito em conjunto e conseguimos mentalizar de novo, né? Igual você colocou, o que era o nosso propósito, qual era o nosso ideia de impactar as pessoas por meio de ideias, né? Trazer esse impacto positivo através da nossa conversa, né? E que eu acho que a gente tentou fazer muito bem aqui hoje, né? De realmente, tipo assim, trazer mesmo, né, uma ideia positiva para a galera e impactar mesmo de uma forma que, pô, vai fazer a diferença na vida das pessoas, né? Então, acho que foi muito legal também de te ouvir nesse contexto todo, justamente porque, cara, isso só reforça de novo a importância da gente ter um propósito claro, de mentalizar ele diariamente, de manifestar ele, né? E eu acho que isso realmente tendo o seu,
né, a sua declaração de novo desse processo todo, eu acho que realmente só confirma, né, a importância da gente ter esse comportamento. Boa, sensacional, sensacional, muito bom, muito bom. Pô, papo incrível também aqui. Eu acho que essa troca é importante que a gente sai sempre, acho que validando, né, os nossos projetos, as nossas ideias, e a gente consegue ter essa troca e aprendizado mútuo, né? Então, assim, são detalhes ali que a gente vai conversando e, pô, sai um livro que vai mudar talvez a nossa jornada, uma ideia que a gente vai pegando ali, um insight, e eu acho que é isso, quando Exato. a gente para ter essa troca, é incrível, né? A gente nunca É vai isso. sair não aprendendo, né? A gente vai sair sempre com mais bagagem. Exato, porque quando você, por exemplo, está lendo um livro, não vai ser um livro que vai mudar a sua vida ou que vai te dar ideia. Mas às vezes é uma frase de um capítulo dentro de um livro que você vai escutar e falar, putz, caralho, isso aqui mudou minha vida. Então, às vezes, é justamente estar conversando. Por exemplo, essa que você falou do Tony Robbins era uma coisa que eu acho que a gente nunca tinha conversado sobre e que eu vou começar a fazer e eu tenho certeza que vai impactar a minha vida. Então, assim, pequenas ideias que vão gerar grandes mudanças no longo prazo, que é isso que é inovação, igual eu entendi aqui com você, de que pequenas ideias no longo prazo, se você tiver a resiliência para manter, elas podem gerar um grande impacto. E assim, uma coisa que eu fiquei curioso, que a gente não abordou, é como é que você faz para alinhar esse propósito, por exemplo, dado que vai ser uma sucessão com seu pai dentro da empresa, como é que vocês alinham para garantir que vocês consigam estar alinhados em propósito, já que provavelmente em valores vocês já estão? Boa, ótimo. Eu acho que a corporação, independente do formato, né? Hoje no Brasil a gente tem um alto índice também no mundo de corporações familiares, né? Muitas empresas começam com irmãos, enfim. E eu acho que o que a gente tem que sempre se reciclar é que uma empresa, né, ela não tem, ela é sempre pró-corporação, né? Ela não é pró-pessoas. Então a gente tem que fazer tudo para corporação e não para os indivíduos. Então, é sempre visando algo maior e não visando o interesse individual. Então, qual que é o cenário ideal? Né? A gente tem que ter, de fato, uma tropa de elite ali, uma tropa que performa, que gera performance e que a gente gere sempre o bem para a companhia. Então, se gera resultado para a companhia, né? Se vai gerar perenidade e longevidade para a companhia, independente de acreditar ou não, tem que ser feito. E aí eu acho que entram os desafios, né? Muitas vezes é como o projeto é levado, como essa comunicação acontece para que de fato desenvolva. Mas eu acho que quem está numa corporação familiar ou quem está como executivo em outra corporação, eu acho que tem que estar aberto a sempre receber não, principalmente em área de inovação, né? Tem que receber não, muito não, muito não, muito não. E de fato, é um processo até positivo, que você revalida o porquê que você está levando aquele projeto, passa ele novamente. E eu acho que, de fato, assim, entrando na nossa esfera familiar, a gente tem que olhar sempre pelo âmbito profissional como corporação. É bom para a empresa e não para os indivíduos. Então, por isso, a gente executa. A partir do momento que a empresa, acho que ela olha para os indivíduos e não para a corporação, ela não está olhando para a longevidade da empresa, e sim para a longevidade das pessoas. E aí eu acho que é onde impacta. E aí a gente vê empresas que conseguem ter muitos anos de existência, porque eu acho que, de fato, elas dividem essas esferas, né? De fato, a gente pode ter um certo grau ou de parentesco, primo, né? Um grau mais próximo, pai ou avô, mas quando a gente está numa corporação, a gente, no final das contas, tem que gerar resultado. Então, independente de qual nível de proximidade, ele impacta fora da empresa. Dentro é o nível de resultado, né, que tem que impactar. E aí, se Uhum. acha que esses valores invertem, eu acho que não é positivo, de novo, para a corporação. Só é positivo para as pessoas. Então, por isso que elas têm que sempre se reciclar de, assim, ali são profissionais, né, e profissionais geram resultado. Mas a partir do momento que os profissionais não geram resultado,
tem que haver uma movimentação como qualquer outra empresa. E a partir do momento que eles geram mais resultado, tem que haver uma movimentação com qualquer outra empresa e um estímulo, e aí, enfim, um desenvolvimento como qualquer outra pessoa do grupo, né? Obviamente. E aí, estando na linha de sucessão, obviamente, tem um procedimento, obviamente, de sucessão da empresa, da corporação, e aí olhando como conselho, etc, etc. Mas no modo operantes mesmo, no dia a dia, tem que olhar como resultado. Acho que parear resultado e não indivíduos em si. Gerou resultado, continua. Gerou resultado, o número não mente, né? O número não mente, isso é bom. No final da caneta, tem que olhar o número, setor A, setor B, setor C, setor D, tem o final do lápis ali. E eu acho que é isso que impacta. Senão, né, uma corporação, ela ela não é uma mãe, né? O mercado, ele não é um pai. O mercado você tem que se adaptar a partir do momento que você tem a concorrência, você tem tudo. Então, você acha que não pode se dar esse privilégio de não profissionalizar, né? Então, acho que isso é um ponto importante. Legal. E caminhando aqui para o nosso final, eu queria fazer que eu e o Mati, a gente estava até conversando antes, de fazer assim, 5 perguntas de bate-pronto. Opa, bom demais, bom demais. Vamos Vamos embora. lá, então, o que é mais difícil, nadar, pedalar ou correr? Correr, tá no final. Para mim, correr, mas a Inovar é maioria mais talento ou mais esforço? esforço. O que é mais difícil, liderar uma equipe de inovação ou correr um Ironman 70.3? Liderar uma equipe de inovação. Café, treino ou brainstorming? O que não pode faltar no seu dia? Brainstorm, treino. E Boa. o último, qual tecnologia que você acha que vai mudar o mundo em 5 anos? Boa. Tem uma nova de IA que você vai conseguir começar a colocar agentes para realizar certas tarefas na empresa ou no modus operantes ali do que você faz. E aí você vai conseguir criar agentes específicos para gerar certas funções. E aí não é que a gente está substituindo a mão de obra, não. Mas você treina os agentes de inteligência artificial, igual o robô que o Elon Musk fez, para executar aquela tarefa. E aí você vai criar agentes separados para realizar certas tarefas. E aí você vai conseguir escalar muito mais as empresas com um quadro de pessoas menor e o que vai gerar mais resultado no final. E aí a mão de obra ela só vai ser realocada, não vai tirar mão de obra, não. Só vai ser realocada. Legal. Tem até uma frase desse livro que eu te falei, do Zero a Um, que ele fala que as empresas do futuro não vão ser as que vão substituir seres humanos, mas que vão dar oportunidades aos seres humanos trabalharem junto com as máquinas. Que eu acho que é isso que exatamente o que você falou. Mas assim, Concordo eu 100%. E eu queria. Eu Então, acho que por vai ter favor. também isso já está mais avançado, mas a gente vai ter como se fosse uma assistente pessoal que ela vai saber muito sobre a nossa vida e ela vai conseguir executar tudo para a gente, que a gente comandar de forma mais assíncrona, assim, mais rápida, assim, não tem que ser algo que você abre um aplicativo, abre outro, ela já consegue executar para você. Então, por exemplo, daqui a pouquinho, quem sabe um ano, ó, me inscreve em tal prova do Ironman, já reserva tal coisa para mim, tal coisa para mim. Eu quero nesse nicho, nesse budget, nesse grupo. E aí acho que vai rodar bem mais fluido. Então, assim, queria te agradecer demais pelo bate-papo. Você não tem noção quanto eu e meu irmão somos gratos por você. Aprendi pra caramba aqui. Com Eu que certeza vou agradeço. usar vários desses insights e fico muito honrado de você ter sido a primeira pessoa, porque é uma pessoa que a gente admira bastante. E era exatamente isso aqui que a gente esperava, sabe? Uma pessoa que tem ideias boas, que tem uma visão otimista da vida e que com certeza vai agregar. Assim, eu com certeza vou ver essa conversa aqui várias vezes, porque eu sei que tem vários insights legais. Então, só queria te agradecer. Boa. Eu acho que ele caiu. Parece que tivemos problemas técnicos aqui, bem no final.